Gente, vamos lá. Eu demorei porque eu estava pegando as questões do concurso superior e concurso nível médio que teve no... me fugiu o nome agora. No processo seletivo, né? Que aí todo mundo tava falando, meu Deus do céu, que cálculo que é aquele. Na verdade, muda bastante coisa. Porque PROC V você procura na vertical, PROC H você procura na horizontal. Não, PROC V, procuro na vertical. PROC é um... Ele é uma ferramenta para criar relatórios. Então, você, por exemplo, você seleciona uma linha completa de dados, só que você não apresenta todos os dados, você apresenta o que você quer. E aí você delimita qual coluna, qual valor que você quer. Mas a gente vai aprender depois, tá? Gente, vamos lá? Maior já foi, menor já foi. E aí uma função que ela, na verdade, ela não é difícil. Você precisa, na verdade, entender o conceito dela, que é a função C, e depois nós vamos ver a PROC V e PROC H, porque a Celecom começou a colocar essas questões e nunca tinha cobrado esse tipo de questões, tá? Primeiro, eu vou colocar aqui a estrutura para você compreender e depois você marca aí e faz um mapa mental. A função C, não só na Celecom, mas em outras bancas, costuma cair bastante. E na Celecom é fácil de responder ela, porque ela coloca erro estrutural da função. O C ele faz um teste lógico. Tá? E aí, se esse teste lógico for verdadeiro, ele apresenta uma mensagem, e se for falso, ele também apresenta uma mensagem. Agora eu vou colocar aqui em cima para você entender. Imagina o seguinte, ó. Nós vamos selecionar todos os dados, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Vamos selecionar um dado só, para ficar mais fácil. Vou fazer até uma coisa diferente. Vou colocar duas funções numa só, tá? Então o que acontece, ó? Eu quero calcular a média desse produto. Se a média for maior que 60, a gente vai dar R$10 de desconto. Ou a gente vai falar assim, dar desconto. Se não, não vou dar desconto, tá? Vou colocar duas funções numa só. Então, como que funcionaria? C, e aí eu preciso calcular a média, né? Como que eu faço cálculo de média? Não, o nome da função. Eu tenho que colocar o sinal de igual aqui de novo? Não, porque eu já passei a instrução, faça um cálculo. Então, eu coloco média de B2 até D2. Então, só para você entender o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou meio que complicando, mas é para você entender. Essa aqui é uma função e essa aqui é outra função. Por que essa aqui não tem o sinal de igual? Porque eu já coloquei na primeira. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual a 60. Se isso for maior ou igual a 60, o teste lógico, o que acontece? Dar desconto. Tudo bem? Se isso aqui não for maior ou igual a 60, vai apresentar o quê? Coloca sem desconto. Sem desconto. Pronto. O que a função C está fazendo? Ele faz um teste lógico. Esse teste lógico vai dar uma afirmação verdadeira ou vai dar uma afirmação falsa. Partindo dessa informação aqui, que mensagem que ele vai apresentar para mim? Esqueci de novo aqui do rapaz. Ainda bem que ele não veio aqui. Vai aparecer o quê? Dar desconto? Sim ou não? Não vai.
Beleza? De novo, hein? Primeira função, dentro do parênteses, ele vai fazer a média, né? 60 dividido por 3. Deu? Jesus, tá passando aí, ó. Ó. Tá voando a aprovação, né? Então, o que acontece? 30 é maior ou igual a 60? Não. Então, o que vai acontecer? Presta atenção. 30 é maior ou igual a 60? É maior ou igual a 60? É 20. Meu Deus. Eu tenho que dar aula na faculdade hoje, hein? Vai pra lá. 20 é maior ou igual a 60? Não. Então, sem desconto. Beleza? Mas essa aqui eu acho que vai confundir um pouquinho a cabecinha de vocês. Eu vou fazer uma fácil. Imagine que tenha dentro da célula C3 a média do aluno. Tá? Então, vai ter a média do aluno dentro da função C3. Ok? Vou criar essa função bem simples. Que aí você até consegue visualizar uma função com duas funções. Se C3 for maior que 7, aluno apto. Se não, não apto. Função básica do C. Perfeito? Qual é a mensagem que vai apresentar? E aí? Não apto, todo mundo concorda? Todo mundo vai falar que é apto, porque a gente vem do inconsciente que o cara tirou 7 na faculdade e ele passou, né? Só que aqui eu falo que é maior. Para ser apto, teria que ser maior e igual. Então, se ele tirasse 7,1, ele estaria apto. E a nota aqui está 7. Então, é pegadinha do malandro. Agora, se eu coloco maior ou igual, logicamente que ele vai estar apto. Como identificar um erro clássico da Selecom? Sabe o que ela faz? Aí você nem precisa responder. Tira as aspas. Tudo que tiver texto tem que estar entre aspas. Esse é o macete da função. Agora, aqui no Brasil não tem esse conceito, mas nos Estados Unidos eles trabalham com o conceito 1, 2, 3, 4, 5, tá? Se você não tem, por exemplo, a necessidade de colocar palavras, então imagine o seguinte: aqui no Brasil, 1 ele passou, tá? 1 ele passou, 0 reprovou. Se você trabalha com números, aí sim a função não precisa de parênteses. Então ficaria se C3 for maior igual a 7, for maior ou igual a 7, ele passou, 1, ponto e vírgula, 0. Tudo bem? Neste caso aqui específico, eu não precisaria colocar aspas, porque eu estou trabalhando com números. Mas você consegue identificar que a Selecom só trabalha com texto. E se tiver sem aspas, errado de cara. Tudo bem? Aí eu só criei essa função aqui que eu posso colocar duas funções numa só. Tá? Mas se quiser apagar isso aqui, eles não cobram desse jeito não. Isso aqui quem vai cobrar é FGV, CESP, ESAF, bancas mais pesadas. Tá? Ele vai cobrar desse jeito aqui. Perfeito? Sim ou não? Então, você faz um teste lógico. Se o teste lógico for verdadeiro, apresenta uma mensagem. Se não, apresenta outra. E sempre quando tem texto, tem que estar entre aspas, dupla. Perfeito? Bom, vocês conhecem a alça de seleção? A alça de preenchimento? Vocês utilizam todo dia isso. A alça de preenchimento é uma cruz preta, tá? E não é macumba, não é... Quando você passa o mouse aqui, por exemplo, não parece uma cruz preta? Se não aperta e arrasta, isso é chamado de alça de preenchimento, tá? E quando você arrasta essa alça de preenchimento, você pode ter... Travou.
Quando você arrasta a alça de preenchimento, vou escrever, tá? Existem 3 tipos de referência. Referência nada mais é do que você travar uma célula. Tá reiniciando ele. Tá travado. Ah, voltou. A informática é bom, às vezes não liga e desliga, sabe o que você faz? Liga e desliga, às vezes volta. Ó, tem a relativa, que também pode cair o nome de lógica. Ah, o que seria uma referência relativa ou lógica? Não tem trava. Como que você sabe que não está travado? Simples. Você olhou para a célula, tem cifrão aqui? Todo mundo sabe que é cifrão, né? Cifrão é a trava. Tem cifrão aqui do Silvio Santos? Não tem aqui também, né? E você tem a referência mista. A mista está travada alguma coisa, porque a célula é composta por 2 informações. Vocês concordam comigo? Ou ela é coluna ou ela é linha. Então, eu tenho esse tipo de referência, ou eu posso ter esse tipo de referência. Neste caso, eu estou travando quem? E neste caso, eu estou travando quem? Linha. E por último, nós temos a que é fixa, que é chamada de absoluta. O que é uma referência absoluta? Está travado tanto a coluna, está travado tanto a linha. Tudo bem? Então, esses são os 3 tipos de referência. Primeiro, você bateu o olho numa função, não tem cifrão, significa que ela não está travada. Então, você arrastar ela na alça de preenchimento, ela vai mudando os dados. Se você tem essa referência com cifrão ou na frente da letra ou na frente do número, significa que está travado alguma coisa, tá? Então, isso aqui é chamado de mista. E por último, nós temos a referência absoluta. O que é absoluta? Vai estar travado tanto a linha quanto a coluna, tá? Bom, vamos lá, gente. Não, Word é doc, docx. Nossa, como é que você arruma uma questão dessa? Ó, a aprovação tá indo embora, né? Pelo amor de Deus, né? Não fala que foi minha aluna. Uhum. 2007. A partir de 2007, docx. Gente, a gente falou isso várias vezes na aula, hein? Como ficou em dúvida? Não tem como ficar em dúvida. Tá. Doc. Que aí, se for versão mais nova, tem o docx. Se for PowerPoint, PPT. Se for versões mais novas, tem o X. Excel, XLS, versões mais novas, X. Concorrente, ODT. PowerPoint, ODP. Excel, ODS. Na verdade é só botar o O e o D na frente, porque O e D significa documento aberto, Open Document. Beleza? PPT. Se for versão mais nova, quem que é a versão mais nova? A partir de 2007. Tá bom? Bom, lembrando só de referências, trava, né? Qual que é o símbolo? Cifrão. Perfeito? Se tiver cifrão na frente somente da letra, é mista ou absoluta? Que referência é essa? Que referência é essa? Essa. Essa. Relativa. Relativa. Tá? E essa? Perfeito. Agora a gente vai entender o que caiu na prova no domingo. PROC e PROC-V. Calma, sem sofrer. Ó. Isso aqui são referências. Não, isso cai no concurso da Selecom. Ah, um é uma célula. Eu só inventei uma célula qualquer. Você podia ter B2, C2, D2. Ah, tá. Isso está no material. Mista.
relativa. Isso, ou lógica. E isso aqui é a toda poderosa. Beleza? Absoluta. Perfeito? Tranquilo? Bom, primeira coisa que você vai colocar na sua cabecinha. Se estiver escrito PROC-H, você vai procurar na horizontal. O que é horizontal? Linha. Linha. Tá? Que é representado por número. Gente, tá difícil hoje, hein? Se tiver escrito PROC-V, que é reto também. Só que aqui, ó. Tá bom? Tranquilo? Todo mundo compreendeu? Perfeito. Posso apagar? Não? Então, eu vou colocar do lado ali da apresentação, tá? Gente, o PROC-V e o PROC-H, ele é muito utilizado para criar relatórios. Então, o que ele faz é o seguinte, ele faz uma busca, ou na linha ou na coluna, ele tenta encontrar algum valor parecido para buscar um outro dado. Então, imagine o seguinte, eu sei que nessa coluna nome tem a Eliane, só que eu não me lembro qual é a profissão da Eliane. Então, para eu descobrir isso, eu tenho que colocar um PROC-H. Então, sem olhar a função, tá? Eu sei que eu tenho uma tabela de funcionários. Essa tabela de funcionários eu tenho a Eliane. Só que eu esqueci qual que é a profissão da Eliane. Então, o que eu faço? Eu procuro pelo nome da Eliane para encontrar o cargo dela. Conseguiram entender a ideia? Então, da mesma forma que eu faço para procurar na horizontal, eu posso também fazer para procurar na vertical. Então, o PROC-C e o PROC-H, ele utiliza o dado de uma linha completa ou de uma coluna completa para você, digamos, obter um outro dado. Perfeito? Até então? Então, vamos compreender como que cobrou na prova da Selecom, tá? Isso aqui é a questão da prova, tá? Então, aqui, se eu não me engano, deixa eu só confirmar, aqui é a linha, então vai ficar A, B, C, D e assim por diante, tá? E aí, essa linha aqui, deixa eu confirmar, essa linha aqui é a linha 6, então tem 5, 4, 3, 2, 1, perfeito? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ele digitou esse comando, ó, igual PROC H. O que você já tem que ligar na sua cabecinha? Eu vou procurar uma... Mas o que eu vou procurar? Uma linha. Ok, perfeito. Macete. Quem eu quero? Quem eu quero. Você vai indicar quem você quer. Então, eu quero o C6. Então, eu quero um dado desta linha. Perfeito? Então, C6, quem eu quero. Bom, desse dado que eu quero, por exemplo, ele fez uma sacanagem, mas ele poderia fazer o processo inverso. Vamos supor, a Jussara, ela poderia estar aqui, ó, na célula E2, e está escrito aqui Jussara. Então, ele poderia pegar assim, ó, eu quero ver se Jussara está aqui dentro. E aí não seria C6, seria E2. Só para você não ficar vinculando a ideia, entendeu? Esse primeiro dado aqui, antes do ponto e vírgula, é quem você quer. Então, o valor que você quer. Neste caso aqui, ele pediu o valor de C6, que é, no caso aqui, a enfermeira, na verdade, né? É a enfermeira. A, B e C. Ele não procurou nem Jussara. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Entendemos aqui o C6, que é o basamento, que é a linha que ele sabe que existe e tem um valor igual. E aí, agora aqui você vai colocar o intervalo. Tá? E aí, o intervalo ele delimitou que vai ser de A6 até C10. Quem é A6? O número 1, ok? Até o número C10. 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai vir até aqui, né? Lembrando, faça um mapa mental. Então, ele vai procurar
todos os valores que estão aqui dentro. Perfeito? Procurei todos os valores que estão dentro. Então, eu coloquei aqui de A6 até C10. Ponto e vírgula. Próximo campo. E esse é o delimitador que você quer. Anota aí. Aqui você vai definir o registro que você quer. Tá? Então, você vai definir o registro. Tudo bem? Você vai definir o registro. Então, imagina o seguinte, ó. Ele colocou a posição 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar como base o meu registro, que eu solicitei a linha C6, e eu quero a terceira linha. Então, 1, 2, 3. Perfeito? 1, 2, 3. Tranquilo? Se numa situação hipotética ele coloca o dígito 1, quem seria? Não, enfermeira. Se ele digita 2, anestesista. Então, no caso, ele digitou 3. Calma que eu vou chegar lá. O 0, anota aí. Valor aproximado ou não. O que é um valor aproximado? Por exemplo, se eu coloco 0, tem que ser valor exato. Por exemplo, tem que ter... Vamos supor, eu procurei por... Cadê? Eu coloquei a célula E2, né? Não, aqui não é E2. Aqui é a célula C6. Então, significa que C6, ele colocou como requisito a palavra enfermeira. Então, ele colocou como escrito enfermeira. Só que ele fez mais para confundir. E aqui, no caso, para eu procurar, por exemplo, enfermeira, teria que estar aqui enfermeira. Então, ele poderia estar em um local diferente. Então, ele falou o seguinte: procura se tem alguém com o nome de enfermeira nessa linha. Tem alguém? Tem. Então, a terceira pessoa depois da enfermeira é o dado que eu quero. Depois da enfermeira, 1, 2, 3. Na linha 3. Tá? E aí, aqui é valor aproximado. Se tivesse o dado 1, que no técnico caiu o valor 1, se eu não me engano. Tá? No valor 1, significa aproximado. Então, eu posso ter enfermeira, eu posso ter enf. Aí, se eu tivesse um valor, eu poderia ter um valor 1.05 ou eu poderia ter um valor 1. Quando tem o dígito 1, significa que você pode aproximar a escolha. Então, não significa que tem que ser o mesmo conteúdo. Pode ser, digamos, aproximado. Eu vou colocar aqui do lado só para vocês entenderem melhor. Tá? Ela é doida. Eu sei, gente, não é fácil. O 0 é exato. O 0 é exato. O valor 1 é aproximado. Aí pode ser aproximado de texto ou pode ser aproximado, por exemplo, de número. Por exemplo, eu coloquei João Kleber sem acento, mas na planilha não tem João Kleber sem acento. Para eu mostrar João Kleber e colocar uma pesquisa errada, eu vou colocar o 0 ou 1? O 1, porque o 1 aproxima. Não, ele vai tentar encaixar, tem que ter algum registro parecido. Por exemplo, é só 0 ou 1? Só 0 ou 1. O 0 e 1 eu falo o seguinte: aproximado, sim ou não. Tá? Se você quiser pegar o 0 para informática, significa negativo, neutro. Tem que ser desligado. Né? E o 1 pode aproximar. Então, vamos lá. Igual proc h. Perfeito? Tranquilo? Antes de sofrer, o que essa função está fazendo? Na horizontal. E aí, aqui, eu vou determinar um parâmetro. Beleza? Isso. Por exemplo, o que ele fez para confundir a cabecinha de vocês na hora da prova, que ele colocou o próprio valor da tabela. Mas, normalmente, a gente procura um valor diferente. Tá? Que no técnico foi valor diferente. Ele coloca lá, acho que, Paiaguás, se eu não me engano. Tá bom? Paiaguás. Tá? Então, aqui eu vou determinar. E aqui ele falou enfermeira. Olha, eu vou usar isso aqui para te ajudar. Enfermeira. Só que entenda que enfermeira está dentro de C6.
Tá bom? Beleza? Aqui está C6, mas você vai entender que é enfermeira. Ele está pesquisando nessa planilha qualquer linha que possua a palavra enfermeira. Tudo bem? Pesquisou a palavra enfermeira. Tá. Ele fala, professor, eu quero saber o intervalo. O intervalo eu sei que é de A6 até C10. Ponto e vírgula. A6 até C10. Então, ele vai procurar se existe alguma enfermeira nesse intervalo de tempo. Beleza? Se ele encontrar alguma enfermeira nessa linha de tempo, eu quero que você traga a terceira posição. Então, eu quero que você traga a terceira linha. Perfeito? Bom, e vai ser valor aproximado ou não? Vai ser valor exato. Se não tiver nenhuma enfermeira, não traz nada. Tá? Então, ficaria nulo, se não tem nenhuma enfermeira dentro do sistema. Tá? E aí, a gente vai olhar o seguinte. Muitas pessoas vão marcar enfermeira, né? Por que vai marcar enfermeira? Tem enfermeira aqui? Tem, então mostra. Mas ele não está procurando a enfermeira, ele está usando a enfermeira como base de pesquisa. Ele quer a terceira pessoa, que no caso seria a posição. Lógico que ela inclui dentro da pesquisa. 1, 2, 3. Tá? Então, qual que é a resposta? Cirurgião. Se ele quisesse a enfermeira, seria no lugar do 3 1, né? Como? Desculpa. Essa enfermeira seria a própria enfermeira. Se ele quer a própria enfermeira, seria 1. E se ele coloca 4? Qual que seria a resposta do gabarito? E se fosse 5? Muito bem. Se fosse 6? Nada. Porque não tem nada. Tudo bem? Entenderam a ideia? Sim ou não? Vai ter uma questãozinha, a gente responde. C6. Não, você fala aqui? Se ele coloca B, nós teríamos que saber o que está escrito dentro do B. Por exemplo, rapidão. Se ele coloca B2 igual a cirurgião. Entendeu? É que o C6 está o conteúdo de enfermeira. E ele vai procurar dentro, mas eu posso pesquisar. Esse primeiro valor, não necessariamente, coloca aqui como observação. Isso, não precisa estar dentro do intervalo. Ele colocou só para confundir. Não precisa estar. Não, você não precisa lembrar disso. A prova vai te dar. Por exemplo, a prova vai te dar C6, D6, E7. Só que aí, o que eu tenho que olhar? Se aqui está D6, eu preciso saber o que está dentro de D6. Se aqui está E7, eu preciso saber o que está dentro de E7. E aí você faz o jogo de cintura para saber se tem ou não. Por exemplo, se ele coloca B2, vamos lá então. Não, eu tenho a prova aqui. Eu coloquei. Se eu coloco B2, perfeito? Não, B2 não vai dar. Coloca outro dado. É. Não, C2 não vai dar. Começa em 6. B6, muito bem. B6. Vamos lá, B6, tá, gente? Quem é B6? É a Jussara. Tudo bem? Todo mundo concorda que é a Jussara? Pegando aquela resposta ali, todo mundo concorda que vai aparecer Gabriel? Sim ou não? Você entendeu agora? E se eu coloco A6, qual que seria a resposta? Todo mundo concorda que seria 3? Sim ou não? Isso. É só a busca. Lembra que eu falei? O que o PROC-V faz? Eu tenho uma linha, eu não sei qual é o dado, mas eu estou usando ela só como parâmetro para buscar um outro dado.
Entendeu? É como se fosse um ponto de referência. Então é o seguinte, ó, se eu coloco A6, esse é o meu ponto de referência. Eu quero qual? Eu quero a terceira casa próxima. Então, 1, 2, 3. Esse é o resultado. Se eu coloco B6, então, Jussara é meu ponto de referência. Quem que é a terceira pessoa? Gabriel. E se eu, por exemplo, retiro isso aqui, ó, e coloco... Vou pegar esse exercício, tá? Coloca isso aqui. Qual seria o gabarito? Jussara. E se eu coloco isso aqui? Todo mundo concorda? Entendeu? Na verdade é a Eliane. Vai errar, ó, a aprovação indo embora, ó. Oi. O 1 ou o 0. Qual a diferença? Deixa eu te perguntar. Imagine o seguinte, ó. Nesse B6, vamos pegar uma pessoa que pode ter acento. Ah, aqui, Jacira. Vou pegar Jacira. Então, vou colocar aqui, ó. Nesse B6, eu vou colocar o valor que esteja em F7. E F7 está escrito Jacira. Tudo bem? Jacira. Então, eu vou procurar o seguinte. Vou usar a célula F7. Tá? E aí eu vou perguntar. Dessa forma, vai apresentar algum resultado? Sim ou não? Não, por quê? Porque eu coloquei 0. Então, tem que ser valor idêntico. Quem é o valor idêntico? Tem que ser com Y. Agora, se eu coloco 1, e eu tenho que tirar o 5 aqui também, né? Senão não vai. E aí, agora vai aparecer? Iria aparecer a própria Jacira. Se eu coloco o número 2 aqui, ó, quem que iria aparecer? Eliane. Por quê? Porque após ele. Ele é só a base. Ele é a base. Tá? Deixa eu pegar agora o outro, que é o PROC H. Ou PROC V. Que aí agora vocês vão tentar me ajudar. Não, gente, calma. Vamos lá no questão de concurso. Respira agora. Fala pra mim qual que é o código. Ah, não, vou responder aqui, que é mais fácil. Porque aqui ele faz o processo inverso, né? Ele dá a planilha para pedir a resposta. Tá bom? Primeira coisa que você precisa ter noção na sua cabecinha. Tudo bem? Tem noção na sua cabecinha. O que faz PROC V? Vertical. Perfeito? Então, tranquilo. Ele dá a questão e fala o seguinte. Como que eu acho o cálculo desse bendito? Não é isso? Ele fala assim. Como que surgiu esse valor Paiaguás? Perfeito? Então, vamos procurar. A gente vai procurar quem? A gente vai procurar o valor que está aqui dentro dessa célula. Até porque as respostas têm A6 e um outro dado totalmente diferente. Tá? Então, eu tenho que procurar um valor que compreenda dentro daqui de dentro. Perfeito? Então, vou procurar a célula A10. Quem é a célula A10? O número 5. Ele que vai ser o meu índice. Perfeito? Exato. Então, eu vou ter que procurar todo mundo que está aqui dentro. Perfeito? E aí, o A10, ele está compreendido aonde? Até o intervalo é igual. A6, que no caso seria esse, até esse dado. Então, mapa mental aqui, mapa mental aqui. E ele fala o seguinte, eu quero a segunda coluna. Eu quero a segunda coluna. Eu não usei com o índice o A10? Quem que é o A10? 5. Quem que é a próxima coluna? Paiaguás. E não é a resposta aqui? Tá aí o gabarito. Agora ficou mais fácil, não ficou? E lógico, o 1, para que serve o 1? Aproximado. Ah, por que é aproximado? Porque, por exemplo, Paiaguás pode estar com acento, sem acento ele iria aceitar.
militar. Exato. Presta atenção. Vamos lá, deixa eu colocar aqui do lado. Vamos fazer um cálculo aqui, todo mundo junto, de um valor diferente. Aqui ele pede Paiaguás, certo? Sim ou não? Vamos imaginar que ele queira o Parque Cuiabá. Tudo bem? Eu vou fazer um cálculo, vou fazer uma função para achar o Parque Cuiabá. Concorda comigo? Então, como que seria? Igual, primeiro, se eu quero procurar colunas, proc v. Perfeito? Quem que eu quero procurar? Não é o Parque Cuiabá? Fala para mim a célula que está contida o Parque Cuiabá. B7, tá? B7. Qual é o intervalo que ele se encontra? A6 até C10. Entre A6 a C10. Neste caso, como eu tenho o B7 e eu solicitei acesso ao B7, a posição para encontrar ele só pode ser uma. O número 1. Porque ele que vai ser o valor encontrado. Se você tivesse colocado o valor de B6, eu mudaria aqui a posição. Não poderia ser mais a posição 1, teria que ser a posição 2, porque ele procura o lado do próximo. Como eu coloquei B6, ele está procurando esse intervalo de tempo. Tá? Então ele está procurando aqui, ó, Parque Cuiabá. Tá nessas colunas. Se eu coloco a posição 2 e utilizo como parâmetro B6, vai dar o Parque Cuiabá que eu acabei de solicitar para você. Se eu coloco como índice o B7, eu não posso utilizar o 2. Eu tenho que utilizar ele próprio. Porque se eu coloco 2, vamos supor, esse é o parâmetro. Eu coloco 2, 1, 2. O resultado seria 5678. Então, sempre ele vai para o próximo. E aí, aqui na frente, ele aceita valores aproximados. Se tivesse 0, valores exato. Oi? É porque ele 2 que ele tá no, eu estou pegando como Paiaguás, ó. Ele usou como parâmetro o A10. A10 é esse cara. Tá vendo? O A10 é esse cara. E aí ele vai procurar o intervalo se existe esse valor. Existe? Existe. Está aqui nessa coluna, nessas 3 colunas. Mas qual o valor que ele quer para aparecer aqui? Bom, para aparecer aqui tem que ser uma coluna, 2 colunas. É o que aparece. Se no exercício, por exemplo, na questão da prova tem 3, 1. Certo? Essa 3, 1 daria errado, porque seria o 12, 23. Tá bom? Eu vou trazer a pergunta para vocês, e aí vocês vão responder e a gente responde junto, tá? Mas antes de vocês sofrer, vamos pegar uma questão mais fácil. Porque é uma questão bem difícil mesmo. Até esquecer o resto, né? Quase que eu caí. Foi. É que na verdade foi o negócio do pendrive, né? Conexão. E aí, qual que é o gabarito? Todo mundo concorda? Sim, porque o PowerPoint não gerencia a conta de e-mail. E se eu perguntasse quem que gerencia a conta de e-mail? Outlook. Tudo bem? Próximo, 30 segundos para responder. Qual o gabarito? Tô falando sério.
Precisou sofrer? Não, sim ou não? Ele não fala referência absoluta, cadê? Sim ou não? Beleza. Aqui tem cifrão? Aqui tem cifrão? Aqui tem cifrão? Nos dois lados? Sim, então gabarito. Não, tá? Gabarito C. Lógico, se fosse o examinador, eu poderia confundir. Eu poderia colocar aqui essa aqui e poderia colocar aqui somente o cifrão na frente. Dessa forma aqui, ó. D13. Isso aqui é uma referência absoluta? Não, essa é uma mista. Mas ele sempre utiliza só uma questão, tá? Qual que é? Por que C, gente? Ah, C, desculpa. Eu tô olhando aqui, eu olhei aqui errado. Não, é C. Somará todos os valores entre... Essa aqui depois a gente faz, que essa aqui é difícil. Tem numa tela de vocês. Porque já tá esgotando. Então faz aí. Lembrando, quando não tem isso aqui, ó, e tem isso aqui, por exemplo, significa que está selecionada a coluna inteira. Se, por exemplo, não tem isso e tem isso aqui, significa que a linha inteira está selecionada, tá? Não, pior que eles pesquisam a mesma coisa. A PROC V caiu para engenheiro e para técnico. Saindo faísca aí. E aí, tem gabarito? E? Ó. Tá, vamos lá. Mínimo de B e C. Então, ele vai selecionar tudo isso aqui, né? B e C. Infinito e além. Quem é o valor mínimo? 2. Tá? Então, aqui é o valor 1. Você já pode eliminar de cara já. Certo? B. Próximo. Soma de A até A. Então, vai somar somente ela mesma, né? Eu estou em A e vou ficar em A. Então, 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10. 2. Dá para eliminar mais um? Sim. Próximo. Média de 3 em 3. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar a linha 3 até a linha 3. 6 mais 5, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 3, 18. Tá? E aí você tem que ser malandro. Eu nem faço o cálculo. Porque aqui eu não tenho 4 dígitos. 4 vezes 5 é 20? Sim ou não? Beleza. Então tem que ser, logicamente, que tem que ser 4,5. Você pode dividir, né? 18 por 4 vai dar 4,5. 4 vezes 4, 16. Metade, 2. Qual que é o gabarito? D de Deus. Tá? Não.
Vamos lá, 30 segundos. Qual o gabarito? Todo mundo concorda? O gráfico faz parte da planilha, mas se tiver, agrega valor. Agrega valor, D. 30 segundos. Para de sofrer, já ensinei macete. Quem sofre não passa. Ou o passarinho tá voando, ó. Cadê a nossa amiga que gritou? Foi até embora. A técnica. Achamos o gabarito? Vou ajudar vocês, que a gente tem um... A gente responde questões do Facebook daqui a pouco. Quais são as duas questões que você pode eliminar de cara? A e B? Elimina-se a C e a D. Todo mundo concorda? É eu que pergunto pra vocês, por quê? Maior tem que ter o intervalo e a posição. Aqui tem posição? Acabou, né? Aí você vai ler isso aqui, ó. Números mostrados nas células A8 e E8. Toda vez que tiver a palavra E, significa que é ponto e vírgula. Eu fiz cálculo? Sim ou não? Não. Só por eliminação, tá? Então, não precisa sofrer. 30 segundos. Mesma coisa. Vai por eliminação. Deixa eu apagar aqui para não dificultar. Tá lendo a planilha? Não acredito que você tá lendo a planilha. Quais são as duas alternativas que se elimina de cara? Todo mundo concorda? Porque isso aqui trabalha com a amostragem, não média aritmética. E a gente percebe que isso aqui não tem números repetidos. Então, tchau, tchau. Qual que é a próxima que se elimina de cara? Todo mundo concorda que é a letra A? Porque aqui tem posição. Precisou sofrer? Ganhamos 30 segundos. Maior e menor, você tem que colocar o intervalo e depois... Aqui, ó. Ele só inverteu. Acompanha aqui no anterior. Maior com flexibilidade. Aqui, cadê a flexibilidade? Tá bom? 30 segundos. Ah, essa já foi. Verdadeiro ou falso? Por que é falso? Porque quem é isso aí se chama absoluta. Tá bom? E aí a questão que caiu de vocês, ó. De qual gabarito? Tá, vamos lá então. Ele quer apresentar o valor de Paiaguás. Beleza? Então vamos lá. Vou procurar na vertical. Todas estão corretas. Se eu procuro
de A6, como ele está utilizando essas duas alternativas, ele coloca o seguinte, ó, A6 é esse cara, certo? Sim ou não? Se eu procurar a segunda posição, é Jardim Imperial. Sim ou não? Se eu procurar a terceira posição, é o número 3617-1661, não é isso? E esse é o valor que está apresentado aqui? Perfeito. Então vamos para o próximo. Célula 10. Então está aqui. Beleza? Ele está procurando qual posição? Terceira. Terceira seria o telefone. É o telefone que apresenta? Beleza. Ele está procurando qual posição? Segunda. É Paiaguás que apresenta? Teve sofrimento? Tirou 10 no concurso. Beleza? E agora? Vamos lá. É porque depois que você entende o conceito, fica mais fácil de enxergar na questão. Lembrando que agora você não foca na coluna, você foca na linha. Posso ajudar? Então vamos lá. Ele quer saber qual valor que foi apresentado nessa função, né? Proc C6. Quem é C6? Enfermeira. Perfeito? Então o intervalo aqui tá tranquilo, tem enfermeira. Então pouco me importa. Qual que é a posição que ele quer? Terceira. 1, 2, 3. Qual a posição? Gabarito. Alternativa A. Acabou. Se ele colocasse, por exemplo, posição 2, anestesista. Se ele coloca a posição 1, ela mesma, tá? Deixa eu só finalizar isso aqui. Redes sociais, tá? Redes sociais, ele cai no seu edital como grupo de discussões. Nós temos 5 redes sociais. Na verdade, o WhatsApp eu não concordo que é uma rede social, mas a Celecom fala que é. O WhatsApp, ele é um comunicador instantâneo. Mas como todo mundo tem o objetivo de se comunicar, ele parte do princípio que é, digamos assim, um dos pilares da rede social, que são um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo. O que está caindo normalmente é o LinkedIn. Vocês têm LinkedIn? Quem não tem LinkedIn está perdendo emprego, emprego muito bom. Por quê? As multinacionais só contratam via por lá. Por exemplo, o Sebrae, sei lá, Americanas, empresas grandes, elas só para você entender o que seria LinkedIn, para a gente resumir, para a gente ir para a questão, tá? O LinkedIn é uma rede social voltada para currículos, network, essa é a palavra correta. Então as empresas vão pesquisar suas competências, habilidades, e aí você pode se candidatar às vagas, tudo bem? Então você não vai gerar um círculo de amizades, vai gerar um círculo de empregabilidade, perfeito? Uma coisa que está caindo no concurso agora, todo mundo sabe o que é engajamento? Sim ou não? Por exemplo, o que é engajamento no nosso mundo mesmo, sem ser no mundo virtual? Se você fala assim, essa pessoa é engajada, mas é uma pessoa comprometida, uma pessoa que tem responsabilidade. Quando a gente fala engajamento em rede social, é a forma que tem a interação entre o usuário e a marca, seja um órgão público ou uma figura pública. Então, por exemplo, vamos pegar o padre o Marcelo Rossi, que o Fábio Melo saiu do Instagram, né? O que acontece? Se as pessoas se comunicam por causa do negócio do Dia dos Finados, que as pessoas começaram a atacar ele. Mas deixa eu voltar ao foco aqui. Senão a gente vai ficar focando em padre. O que acontece? Quando a pessoa interage, curte, compartilha, significa que a pessoa passa uma imagem boa. Então, quanto maior o engajamento, melhor. Tá bom? Porque imagina o seguinte, você faz um post, ninguém publica, você fica borocrochô, não fica? Então, significa que ninguém está engajado contigo. Tá bom? Se você tem um alto nível de engajamento... Oi? Como é que é? Ah, não, mas eu tô falando só eu não tô falando de figura pública, não. Tô falando de figura de empresa. Vamos supor, a LAC posta alguma coisa. Sempre a gente posta piadinha. As pessoas curtem, compartilham, comentam. Então, quanto maior esse índice, maior o engajamento. E aí aumenta a publicidade e a eficiência da empresa. Tudo bem? É o nível de intimidade que tem entre a empresa ou não.
Impulsionar publicação. Gente, hoje as redes sociais ganham dinheiro com impulsionar publicação. Por exemplo, hoje na universidade eu faço impulsionar publicação na rede social. Por quê? Se eu for fazer isso aqui na mídia, na TV aberta, eu vou gastar milhão. E não vou ter o alcance que eu tenho hoje. Hoje você coloca R$ 1.000 no mês, você faz a publicidade gigantesca, seu engajamento é gigantesco por um valor irrisório. Por quê? O engajamento você pode escolher o público-alvo, você pode segmentar. Eu quero do sexo feminino dos 18 aos 50 anos. Aí eu quero da região de Cuiabá e Várzea Grande. Eu posso também colocar o orçamento. Ó, eu vou investir R$ 500 nessa publicação. Na outra eu posso investir 10. Então você pode definir o orçamento. E você pode programar posts. O que significa isso? Como a pessoa é muito atarefada, ela fala, ó, todos os posts, aí você coloca as imagens, logicamente, né, o texto, publica lá às 15 horas e publica lá às 17 horas. Então você pode fazer isso. Isso seria impulsionar a publicação, tá? Já falei para vocês do Facebook, né, que é uma rede social para relacionamento. Tem sistema de anúncio, tem segmentação, na verdade todos vai ter isso aqui. E o foco, ele é figura pública, que é fanpage, ou empresas. Ele possui uma conta, por exemplo, no Instagram a gente chama de conta privada, né? Não comercial. No Instagram é comercial. No Facebook é fanpage, tá? Outra coisa, você tem algo chamado de Store, que é aquelas histórias que a gente vai colocando e some em 24 horas. E tem algo chamado de feeds de notícias. Todo mundo sabe o que é feeds de notícia? Tudo que vai acontecendo, não só sua, mas de todas as pessoas do seu círculo de amizade. E tem algo chamado de linha do tempo. Linha do tempo é as suas informações. Perfeito? Bom, quando você publica, você pode delimitar quem tem esse acesso. Por padrão, é público, mas você pode colocar amigos e, se quiser, seus amigos e mais os amigos deles. Então, esses são os 3 tipos, tá? Grupo. Lá no Orkut nós tínhamos comunidade, que você estava falando, né? No Facebook a gente tem grupos, que são, digamos assim, um conjunto de pessoas com um objetivo específico. Por exemplo, Vendas Cuiabá eu participo. Então lá vai ser todo mundo que está vendendo. E tem 3 tipos de grupos. Nós temos o grupo público, que é aquele que você pode entrar, fazer parte, não precisa de ter liberação de nada. Por exemplo, Vendas Cuiabá. Você manda uma solicitação, cai para o administrador. E aí o administrador libera ou não o seu acesso. Esse tipo de grupo é chamado de fechado. Isso cai no concurso público. Tá? E nós temos o grupo secreto, por exemplo. Lá na universidade nós temos o grupo de estudo, que é só dos alunos mesmo. Então, a pessoa existe no Facebook, está vinculado ao grupo, mas se você pesquisar, por exemplo, estudos de TI, não vai aparecer para você pesquisar. Diferentemente do Vendas Cuiabá. Se colocar Vendas Cuiabá, aparece na pesquisa. O secreto, somente as pessoas que te convidam. Tudo bem? YouTube, já falamos, né? O YouTube não tem fanpage e não tem conta comercial. Ele tem um canal. Tá tudo bem? Outra coisa importante do Twitter, ele é um microblog e é 280 caracteres. O Instagram, ele tem para compartilhar link só a partir de 10 mil seguidores. 140. Dobrou. Tá bom? Mas tinha que voltar para 140, os caras colocam muita abobrinha. O LinkedIn é uma plataforma voltada para network, né? O WhatsApp, ele tem alguns funcionamentos que é interessante. O Instagram, por exemplo, esqueci de falar, ele funciona na web, mas você não consegue publicar. Tá? Consegue com outras ferramentas, mas por padrão não consegue publicar. O WhatsApp, ele funciona na web, digamos assim, ok. Tá? O nosso amigo já cobrou já. Vamos responder questões, tá? Pra gente finalizar. E aí, gente? Todo mundo concorda que é C? LinkedIn, né? E caiu pro IF. Posso dar uma dica? Sempre o padrão vai ter o público, né? Então você já pode eliminar esses 2 de cara, tá? E vai ter o que? O fechado e o secreto.
Então você pode marcar a alternativa C. Qual que é? E se ele fala que é as notícias do próprio usuário? E se ele fala que é o tipo de perfil? E favoritos nada a ver com a paçoca, né? De navegador. Ah, é a última, gente. Foi em 2019 essa. E aí, qual o gabarito? Todo mundo B? Não. Não, a B não. Não é só os comentários. Se a pessoa curte, compartilha, não necessariamente precisa comentar. Entendeu? Seguir, dar o like. Beleza? Minha filhinha fala, deixa o seu like. Hã? Não, não deixei não. Mas ela tem Instagram já. Com 4 anos. Então vamos lá. Então o que acontece, ó? Periodicidade. É a alternativa A. O ideal das postagens, quanto maior a postagem, o engajamento da pessoa, e depende também da plataforma. Por exemplo, cada plataforma tem um horário para você publicar. Vamos supor, você não vai publicar no LinkedIn às 9 horas da noite. Porque 9 horas da noite está todo mundo descansando em casa. Diferentemente do Instagram, que das 16, 17 em diante é um horário bom. Tá? E o último, para finalizar com chave de ouro, para vocês irem embora com a certeza que vão gabaritar informática. Normalmente a pessoa vai marcar compartilhar a publicação. Não fala, sério? Vai colocar compartilhar. Se é sistema de alavancar, de ampliar, é impulsionar. Tudo bem? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vai dar tudo certo. Sábado, às 8h50, devo estar aí. Quem foi participar do aulão,